Numa noite qualquer, um cara estava indo entrar numa lojinha de soba, quando repara em alguém passando e por algum motivo essa pessoa lembra o irmão dele. Aí ele fica encarando por uns segundos, todo pensativo. Enquanto isso, a Natsu, que estava meio avoada, acaba esbarrando nele sem querer. Quando ela vê as espadas na cintura dele, já percebe que fez besteira. O cara é um samurai! E nessa época, pisar no calo de um samurai era tipo assinar sua sentença de morte. Ela já começa a pedir desculpa na hora, toda desesperada. Mas o samurai vira pra ela e fala que não precisa pedir desculpa, que a culpa foi dele por não prestar atenção ao redor. A Natsu fica de cara, porque normalmente samurai não são tão de boa assim. Aí o pai da Ofo aparece na porta da lojinha e fala pra Natsu não se preocupar, que aquele cara ali é o Natsugo, um samurai conhecido por ser gente boa, então ele nunca arrumaria confusão à toa. No dia seguinte, o cara aparece de novo, pede um soba e senta, mas dá pra ver na cara dele que tem alguma coisa pesando na mente. A Ofo e o pai dela vão trocar ideia com ele e falam que se tiver com alguma parada entalada, pode desabafar. Ele agradece o gesto e acaba abrindo o jogo. Tá preocupado com o irmão mais velho dele. O pai da Ofo fica confuso, porque todo mundo sabe que o Natsugo é o único herdeiro da família Mura. Não tem como ele ter um irmão mais velho, né? E é aí que tá o problema. O Natsugo tem certeza de que tem sim um irmão mais velho, mas toda vez que ele tenta falar disso, a galera vira e fala que ele tá viajando, que esse irmão nunca existiu. Ele se vira pra Ofo e diz que o nome do irmão é Satanaga, mas ela nunca ouviu esse nome na vida. Aí o Natsugo fica mó decepcionado. Essa história vem rolando faz tempo já, ninguém, nem os próprios pais dele, lembram de um irmão mais velho, e ele tá começando a achar que tá ficando maluco. A Ofo e o pai dela veem que o Natsugo tá bem abalado, e dizem que conhecem um cara que mexe com essas paradas sobrenaturais. O Natsugo até pergunta se estão falando de algum xamã ou exorcista, mas eles dizem que não, o cara é só um Ronin, mas ele investiga esses bagulhos misteriosos e é forte o suficiente para detonar até demônio. Então, o cara é confiável. E aí, como se fosse destino, o tal do Jinta entra na lojinha bem na hora. Ele diz que quer um soba, e o pai da Ofo já começa a preparar. Quando o Jinta termina de comer, a Ofo vai lá servir um chazinho para ele. O Jinta tem feito umas aulas de Aikibana com a Ofo, então consegue sacar certinho qual flor ela usou no chá e curte bastante. Ele até elogia ela, diz que tá mandando bem no atendimento, que melhorou bastante. Mas aí o Natsugo se mete na conversa. Pede desculpa pela interrupção, mas fala que ouviu dizer que o Jinta investiga coisas estranhas e queria saber se ele podia ajudar com o lance do irmão. O Jinta dá aquela respirada e fala que não rola, ele só manja de matar demônio, então se o problema do Natsugo não for coisa de demônio, não tem o que ele possa fazer. Mais tarde, a Natsu acaba esbarrando no Jinta de novo, agora numa lojinha de mushi. Ela até se surpreende de ver ele por ali, porque nem sabia que ele curtia essas coisinhas. Ela senta do lado dele e do nada o Jinta solta. E aí, tu e o Zenji vão casar quando? A Natsu quase engasga com o Mushi. Depois que se recompõe, pergunta de onde ele tirou essa ideia. O Jinta fala que só estava curioso. Afinal, a Natsu tem 16 agora, e pra época já é idade de casar. Ele achou que o Ju, provavelmente o pai dela, ia querer que ela casasse com alguém firmeza tipo o Zenji. A Natsu entende o raciocínio, mas diz que jamais se casaria com o Zenji. Não que ela não goste dele, mas o cara é bem mais velho, e sempre foi tipo um irmão pra ela. Nunca teve clima de romance. Já que o papo foi pra esse lado, ela manda de volta. E você, Jinta, nunca pensou em arrumar uma esposa? Mas aí ele responde que não tem muita mulher maluca o suficiente para querer casar com um caçador de demônio que vive sem grana. E a Natsu nem tem o que dizer, porque, né, faz sentido. Mesmo assim, ela fala que ele devia começar a pensar em sossegar o facho, porque ninguém fica jovem para sempre. Aí ela pergunta, quantos anos você tem afinal? Esperando que ele fosse tipo, sei lá, uns 22 no máximo. Mas ele responde na lata, tenho 31. Ela lembra que uma vez ele disse que não envelhece, mas achou que era só zoeira, agora já não sabe mais. Mas agora ela já não tem tanta certeza assim. Ela pergunta qual é o segredo dele, mas o Jinta não quer contar que é meio demônio, então dá uma resposta meio vaga. Aí ele larga uma graninha na mesa para pagar o mushi e se levanta porque precisa ir caçar uns demônios. A Natsu pergunta por que ele escolheu caçar demônios, sendo que, com a habilidade dele na espada, podia ter conseguido um trampo mais estável fácil. O Jinta meio que não sabe responder direito, mas manda é o único jeito de alcançar meus objetivos. A Natsu fica até aliviada com isso, porque como ele é sempre tão na dele, ela achava que o cara nem ligava pra nada. Mas agora vê que ele é só um cara comum com seus objetivos e preocupações. De qualquer forma, ela precisa voltar pra loja. Então se despede do Jinta e ainda manda não vai ficar se preocupando demais, hein? Mais tarde, naquela mesma noite, o Natsugo tá saindo pra procurar o irmão de novo. Mas antes de sair, a mãe dele barra ele na porta.
preocupada com esse comportamento. Ela já falou 1000 vezes que ele não tem irmão, mas o Natsugo lembra do Satanaga como se tivesse acontecido ontem. Então ele está convencido de que o cara existe e não vai parar até encontrar. A mãe dele acha que ele está exagerando, ainda mais porque ouviu que ele andou indo até os becos e zonas meio barra pesada da cidade atrás desse tal irmão que pra ela é só imaginação. E isso já está começando a sujar o nome da família. Ela lembra ele que, como herdeiro da família Meryl, ele tem que manter a postura e cuidar das responsabilidades. Só que ele tem deixado tudo de lado desde que começou essa busca. Mas o Natsugo só responde que vai voltar para os deveres depois que encontrar o irmão e sai correndo antes que a mãe reclame mais. Enquanto corre pela rua, ele lembra de uma memória do irmão e deseja de verdade conseguir encontrá-lo, mesmo que já não tenha mais nenhuma pista. Aí, do nada, o Ginta aparece atrás dele e pergunta se ele ainda tá nessa de procurar o irmão. O Natsu reconhece ele da loja de soba e o Ginta diz que decidiu investigar o problema dele, mesmo sem ter certeza de que vai conseguir encontrar o tal Satanaga. Natsugo fica feliz só de alguém estar disposto a ajudar. Primeiro passo, o Ginta precisa saber o que o Satanaga estava fazendo antes de sumir. O Natsugo até pensa em convidar o Ginta para entrar em casa e conversar, mas lembra que a mãe dele tá lá e com certeza não ia aprovar ele pedindo ajuda para um andarilho para procurar alguém que ela nem acredita que existe. Então eles resolvem se encontrar na loja de soba depois do expediente. Antes de começarem a falar do irmão do Natsugo, ele solta uma pergunta que já estava querendo fazer. Percebeu que a espada do Ginta é de alta qualidade, então quer saber se ele vem de uma família de samurais, mas não é o caso. O Ginta explica que morava numa vila nas montanhas, conhecida pelos ferreiros bravos, e que ele tinha uma função lá que envolvia lutar com espada para matar demônios. Sobre a espada, ela era uma lâmina sagrada guardada na vila, mas depois de uma tragédia, deram permissão para ele usar na jornada dele. Natsugo reconhece os detalhes da bainha como sendo típicos dos ferreiros da vila Kadona, e o Ginta até fica impressionado com isso. A real é que o Natsugo é meio fissurado por espadas e já passou horas estudando tudo quanto é tipo. Ele pergunta se a espada tem nome, e o Ginta diz que se chama Yar. O Natsu, animado, pergunta se pode dar uma testada na espada, mas o Ginta corta logo. Nem vem, aí já é demais. O Natsugo entende que pisou na bola e pede desculpa. Aí voltam pro assunto do irmão. Como já tinha dito, o tal Satanaga sumiu e por mais que ele procure, não encontra nenhuma pista. E o mais esquisito é que ninguém lembra desse cara, como se ele nunca tivesse existido. Mas, de vez em quando, o Natsu encontra umas pessoas que têm lembranças vagas do tal Satanaga. Mas toda vez que ele tenta perguntar mais sobre isso, a galera simplesmente esquece na hora de quem eles estavam falando. A conversa estava ficando meio tensa, então o pai da Ofo se mete e pergunta se é de boa ficar trocando ideia dessas paradas ali mesmo. Aí o Ginta fala que tá tranquilo, que quase ninguém aparece naquela loja e que, pelo que ele sabe, tanto a Ofo quanto o pai dela estão bem preocupados com o Natsugo, então não tem problema eles ouvirem a conversa. Ginta então pergunta pro Natsugo se ele lembra quando o irmão dele sumiu pela primeira vez. Natsugo responde que foi lá pro fim de janeiro desse ano. Pensando bem, ele lembra que o irmão falou que ia encontrar uma garota no dia anterior ao desaparecimento. Depois disso, o Natsugo encontrou umas flores no quarto do Satanaga. Ele não manja nada de flor, então não sabe dizer o tipo, mas tinha um cheiro forte e umas pétalas brancas. Aí o Ginta pergunta quando foi que ele viu essas flores pela primeira vez. O Natsugo explica que elas estavam no quarto do irmão, o que é esquisito, já que o Satanaga nunca foi de curtir flor ou ficar cheirando essas coisas. Ginta pergunta se ele ainda tem as flores, e por sorte o Natsugo guardou elas como evidência antes de murcharem. Boa notícia. Mas agora que o Ginta sabe que teve flor envolvida, ele já fica bolado. Então, mesmo que a mãe do Natsugo não curtir, ele decide que vai ter que ir até a casa dele investigar pessoalmente. Na manhã seguinte, o Ginta volta para a loja de soba e fica surpreso de ver a Natsu lá. O pai da Ofo também repara como o Ginta e a Natsu estão se dando bem e manda logo a real para a filha. Se liga, hein? Senão outro te passa a perna e leva o Ginta. Mas a Ofo nem entende o que ele está querendo dizer. Logo depois, o Ginta pergunta para a Ofo qual a relação dela com o Natsugo. Ela responde que não são exatamente próximos, mas sempre batem um papo quando ele aparece na loja. Se fosse para descrever ele, ela diria que é um cara gentil. Aí o pai dela comenta que o Natsugo até é de boa, mas empolga demais quando o assunto é espada. Falando nisso, o pai da Ofo diz que tem uma parada para dar pro Ginta. Ele puxa um kai de samurai e oferece pro Ginta. A Ofo fica chocada e pergunta como ele conseguiu um negócio desses, já que só samurai tem acesso. Ele explica que ganhou de presente do Natsuguba, mas quer dar pro Ginta agora. O Ginta tenta recusar, diz que o item não era para ele, mas o pai da Ofo insiste que não tem porque ele, um dono de loja de soba, ficar com coisa de samurai. Ele tá mesmo querendo que o Ginta aceite, então no fim o Ginta aceita. Mas ainda tem coisa séria para resolver.
O Ginta vira pra Ofo e pergunta se flor com pétala branca e miolo amarelo pode ser narciso. Ela diz que é possível. Aí o Ginta fica preocupado de verdade, porque se o que ficou no quarto do Satanaga era mesmo narciso, a parada ficou muito mais complicada. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima.